Graça e paz, amados. Eu sou o pastor Eliseu Lustosa. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu quero abordar com vocês agora um tema que vai complementar uma série de vídeos de oração e palavra que estamos realizando no nosso outro canal chamado Comunhão e Oração. E desde já quero convidar você a se inscrever nesse canal. Eu vou deixar aqui em cima um card e também na tela final o link para você ir diretamente a esse novo canal nosso. Não faz um mês que a gente tem esse canal para mudar a URL, que daí fica mais fácil vocês encontrar e ir direto a esse canal, se inscrever e começar a entender sobre os 7 gigantes da antiguidade. Os gigantes que estavam morando em Canaã, que impedia a Josué e o seu povo a conquistar aquela terra prometida. E nós trazemos para os dias de hoje, são as nações, são os inimigos, são os demônios que impedem eu e você, nós, de conquistarmos a nossa Canaã. A Canaã financeira, emocional, sentimental, todas as áreas, tá? E hoje nós vamos abordar aqui um tema que eu coloquei o nome, apelidei, de demônios governadores, que na verdade eu vou falar sobre os 5 reis amoreus. 5 reis que são 5 espíritos, 5 principados, 5 influências negativas, 5 tipos de iniquidade que influencia a vida das pessoas. E isso também nós temos que vencer e destruir da nossa vida, da nossa família, da nossa cidade, da nossa nação, para que nós possamos viver dias plena prosperidade e manifestação do reino. Antes de falar sobre os 5 reis amoreus, eu quero explicar para você o que é um principado. Nós iremos encontrar 2 palavras, Asher ou Arcon. São 2 palavras aí que minha língua às vezes não consegue falar. Me perdoe os especialistas em hebraico e grego, mas eu vou colocar aqui para facilitar a escrita e você vai pronunciar da forma certa. Então, essa palavra Asher ou Arcon vão dar origem a 2 palavras no português que quer dizer arquetipo ou arquiteto. Então, o que é um principado? Um principado é um demônio que constrói maquetes espirituais, constrói edifícios, estruturas de pensamentos, estruturas de influência maligna em uma região geográfica para manipular e influenciar o inconsciente coletivo do seu perímetro de influência. Ou seja, o principado ele é um espírito arquiteto que constrói maquetes ou modelos de iniquidade para influenciar o inconsciente coletivo das pessoas. Um exemplo que eu vou dar para você. Isaías diz assim, o profeta: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E isso concretiza a força do principado, a atuação do principado, ou seja, era um modelo de pensamento, de comportamento que Isaías vivia dentro de uma família, dentro no meio de um povo que era influenciado por um espírito para falar palavras torpes, para falar palavrões, ou seja, ele sabia do pecado dele, ele tinha consciência do pecado dele e sabia que não era só ele, mas era uma coletividade de pessoas que tinham o mesmo comportamento. Isso quer dizer o quê? A força de um principado, ou seja, ele que vai influenciar toda essa gama de pessoas a ter esse comportamento iníquo, esse comportamento errado. E assim deriva para todo tipo de pecado, de prostituição, de roubo, de violência, ou seja, ele não é esses espíritos que se manifestam aí nas igrejas, nos lugares. Não. Ele é um espírito que manipula, que rege o pensamento das pessoas. E imagina agora Josué. Ele tem uma responsabilidade de destruir 7 nações, que Deuteronômio 7 fala sobre essas 7 nações. E entre essas 7 nações, a terceira nação que existe lá é os amoreus. E dentro desses amoreus, segundo Josué capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 8, fala de 5 reis amoreus, que são 5 governadores demoníacos. E cada um aqui agora você vai entender a sua característica e o que significa cada um deles. Vamos lá? Eu vou colocar aqui para você uma foto da seleção dos 5 reis amoreus. Vamos ver? Então, o primeiro rei, o nome dele é Adoni-Zedeque. Adoni-Zedeque, que é rei de Jerusalém.
Adonisedeque, essa palavra ou esse nome significa Senhor da Justiça, o Senhor de Justiça. Está relacionado diretamente a pessoas que tentam fazer justiça com as próprias mãos. Pessoas que constroem um padrão de justiça própria. São pessoas duras, são pessoas que eles não reconhecem os seus pecados, são pessoas que não querem se arrepender de forma nenhuma, porque acham sempre eles vão pensar que estão certos nas suas opiniões, e não é assim que funcionam as coisas. Existe o direito, existe as leis que devem ser cumpridas, mas essa pessoa que está sendo influenciada por esse espírito de Adonisedeque, ele passa por cima de tudo porque ele quer que a sua justiça seja cumprida, impedindo assim o cumprimento da palavra de Deus, aonde diz que o Senhor é o nosso juiz e é o nosso vingador. Então é essa pessoa que é influenciada por esse espírito, é aquele espírito vingativo, né? O segundo governador, ou o segundo rei, é o rei Oão, rei de Eglon. Oão significa sede de associação. Esse espírito é todas as faces do ecumenismo, da pluralidade, relativização da verdade. Ou seja, é aquele cara político, aquele cara que vai se dar bem com todo mundo, que para ele todas as verdades são verdade, e se for mentira, todas as mentiras estão certas, né? Já viu aquelas pessoas que vão para o culto ecumênico, que reúne todas as religiões, ele não quer desagradar ninguém, e ele vai sempre ficar ao lado de todo mundo. Todo mundo está certo, todo mundo está errado. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que existe uma verdade e a verdade é Cristo, a verdade é da palavra de Deus. Então, é um espírito que ele se disfarça dentro da estrutura religiosa e política do nosso país e da nossa sociedade em geral. E nós temos que vencer, destruir, não deixar esse governador manipular e deixar bem claro a verdade para todas as pessoas em todas as situações da nossa vida. E nós sabemos bem que Deus ele rejeita, abomina o sincretismo, ou seja, a mistura. E esse espírito ecumênico, ele deseja e anseia sempre a mistura. O que é puro, o que é santo, irmão, não pode se misturar. O terceiro rei, ou terceiro governador demoníaco, é Pirão. Pirão é rei de Jarmute. Pirão significa selvagem. É aquela pessoa que é influenciada por esse espírito Pirão, né, o espírito desse governador, que quando você lembra dessa pessoa, é mesmo que lembrar de um animal selvagem, de um jumento, uma pessoa agressiva, é uma pessoa tola, é uma pessoa impaciente, totalmente voltado a ser grosseiro ou pratica a grosseria com todo mundo. É aquela pessoa mal educada. Essa pessoa está sofrendo a influência desse espírito. Já viu que tem famílias todas que tem pessoas que são mal educadas, pessoas que gostam de ser grosseiras, homens, principalmente homens. Então, são pessoas que estão sendo regidas por esse principado demoníaco Pirão. Alguns sintomas dessas pessoas que são influenciadas por esse espírito são acessos de ira facilmente, explosões de ódio, está relacionado, está interligado diretamente com espíritos de loucura devido à perversão sexual. São pessoas que na hora do ato sexual, eles são realmente como um animal. O quarto rei, ou quarto governador, quarto principado é Jafia, rei de Laquis. Jafia significa brilhante. O que na sua mente vem? Significado de Jafia, brilhante. É a vontade, é a necessidade de aparecer, ou seja, é aquela pessoa que na hora da foto ele quer sempre aparecer, ele sempre quer aparecer na selfie. Ele quer mostrar o rosto para todo mundo, ele quer ser reconhecido, custe o que custar. Normalmente essas pessoas que são influenciadas por esse espírito, eles têm um complexo de superioridade e aquele perfeccionismo crônico. Eles têm a tendência e a vontade de ser destacado, eles sempre querem aparecer em tudo. Eles querem levar fama e honra por tudo. E finalmente chegamos agora ao quinto rei, quinto governador, o quinto principado demoníaco. Agora nós vamos falar sobre Debir.
rei de Eglon. Debia significa oráculo sagrado. É o espírito que influencia para todo tipo de prática e de entendimento de adivinhações. Tudo, você envolve tudo. Se você traz isso para dentro da igreja, num contexto profético, numa visão profética, você vai perceber que dentro da igreja, esses 5 reis também, eles se revelam e se manifestam, só que as pessoas não conseguem ver. Por exemplo, esse 5º, oráculo sagrado, o que tem a ver? Com aquelas pessoas que vivem só de profecia. A vida deles é procurar profetas para adivinhar o que vai acontecer na vida deles. Não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com nada. São essas pessoas que vivem influenciadas por causa disso. Eu creio no ministério profético, nós ensinamos sobre os dons espirituais, mas o espírito, esse principado, ele não respeita isso. Ele quer levar as pessoas para o engano, ele quer influenciar para o lado errado, ele quer que as pessoas venham se enganar e até se ferir. Outras já estão até mortas espiritualmente por causa de falsas profecias que não passaram de adivinhações ou pessoas que profetizaram imaturamente. Oráculo sagrado. Esse é um principado que nós temos que destruir da nossa vida e não deixar de forma nenhuma que ele venha influenciar ou manipular o inconsciente coletivo. Nossa, que missão Josué tem para derrotar esses amoreus, esses gigantes que moravam em Canaã. E que também responsabilidade eu e você temos de derrotar a influência desses espíritos. Os gigantes já passou, já morreu, Josué já venceu, mas agora é os espíritos, a influência moderna de hoje desses espíritos sobre a nossa vida, a nossa família, a nossa sociedade, que nós temos que discernir, nós temos que detectar onde eles estão e assim destruí-los, para que eles não venham trazer influência errada para a nossa vida. A Bíblia diz em Josué 10:16 que Josué então ele captura esses 5 reis e coloca dentro de uma caverna. É aquilo que te causa a derrota. Então ele pega esses 5 reis e esconde naquele lugar que te causa a derrota. Sabe por que esses espíritos querem se esconder, ou que Josué vai lá e leva e esconde eles nesse lugar? É porque é onde esse espírito quer estar. Nas áreas da nossa vida que causa derrota, eles têm a necessidade de se esconder nesse lugar. Olha só a revelação. Eles estavam na caverna, que significa aquilo que te causa derrota. Esses espíritos, eles querem se esconder em lugares da nossa alma, em lugares onde eles vão causar a derrota para a nossa vida. Só que Josué, ele vai ser a figura tipológica de Jesus Cristo. Então Josué vai lá e pega eles, depois de ter destruído todo o exército desses reis, Josué vai lá nessa caverna, tira eles de lá, chama os seus soldados, reúne todo mundo ali, coloca esses 5 reis na presença de todo mundo, e para cumprir o papel dele de ser a figura tipológica de Jesus, porque Paulo ele vai dizer, eu vou colocar a referência aí em cima, Paulo ele vai dizer que Jesus ele expôs todos os principados, as potestades, ele expôs a humilhação. Sabe o que Josué faz? Josué pega todos eles, coloca na presença dos seus soldados e pisa no pescoço deles, mostrando e determinando assim a autoridade que Josué tinha sobre esses 5 reis. E depois disso ele vai lá e mata esses 5 reis enforcados. Mas primeiro ele humilha, primeiro ele expõe diante de todo mundo ali. Foi isso que Jesus Cristo fez por mim e por você. Ele pisou na cabeça da serpente e diz, dê uma mensagem para mim e para você. É possível você pisar na cabeça de Satanás. É possível você e eu, nós, vencermos esses espíritos. A autoridade e a ordenança ele já nos deu. Jesus Cristo já venceu por nós. Então é questão de você tomar posse e vencer esses inimigos da sua vida. Se inscreve aí no nosso canal. Deixa o gostei se você gostou desse vídeo. Compartilhe nas suas redes sociais. Siga nós aí nas nossas redes sociais. No Twitter, curta a nossa página no Facebook. Se você necessita, se você quer saber mais, quer caminhar conosco, quer nos levar para a sua igreja para dar uma palavra, dar um ensinamento, ministrar, é só você nos convidar. Vou colocar aqui embaixo o WhatsApp onde você vai entrar em contato conosco, ok? Deus te abençoe e um forte abraço.